Olá, 32ª região. Nosso objetivo aqui hoje é falar sobre uma especialidade muito especial. Vamos falar sobre um ser que tem modificado a nossa forma de vida, nosso estilo de comer, de vestir, de andar nas ruas, a forma que nós temos nos sociabilizado. Vamos falar da especialidade Viro, Estudo da Natureza, número 95. E vamos iniciar já falando sobre como se deu a sua descoberta, qual foi o período. O período foi no final do século XIX. Destacamos que de lá para cá foram identificados 3.600 espécies, o que é muito vírus. Formas especiais de vida eles são considerados. Por quê? Porque eles não apresentam uma estrutura celular como os demais seres vivos. Sabemos que para ser considerado um ser vivo é necessário ter uma célula, porque a célula tem a função de respirar, alimentar, reproduzir e excretar. Se um ser vivo não tem isso, realmente ele não pode ser considerado. Os vírus não possuem. Eles são considerados como parasitas. Aqui tem alguns tipos de vírus, são as suas estruturas. Todas essas estruturas são justamente caracterizadas como uma casca fininha, onde ali dentro está o seu material genético, que seria uma molécula de RNA ou de DNA. Um pouquinho na frente a gente vai estar explicando o motivo que é importante entender porque seria RNA e DNA. Esses vírus eles atacam principalmente células humanas, animais, plantas e até bactérias. Para cada tipo de célula que ele infecta ou estrutura celular, ele vai produzir uma doença diferente. Isso significa que se ele está no sistema respiratório, como o Covid-19, ele vai causar problemas respiratórios, como o caso da gripe. A gente também pode observar que ele é um vírus invasor. Essa invasão se dá quando ele pega a nossa nave, estrutura celular, chega lá no núcleo, faz de conta que aqui é a célula, ele invade a célula, chega no núcleo e larga o seu DNA. Quando ele larga o seu DNA ou RNA, ele fixa na célula e essa célula passa a ser uma célula zumbi. Ela perde totalmente o comando. O comandante é destruído. É justamente aí que nós precisamos entender como isso acontece. Como é que ela infecta? Ela pode ser infectada através do corpo, através da pele, olhos, boca e nariz. Feridas abertas, sangue ou fluidos corpóreos. É importante, quando se souber que está em um momento viral, que está sendo uma pandemia, como no nosso caso, estarmos nos protegendo. Dentro da célula, esse material genético que foi infectado, o núcleo, começa a se reproduzir. E vários outros vírus são produzidos ali. Quando a célula não suporta mais tanto vírus, ela acaba explodindo, rasgando, abrindo. Todos esses vírus saem e cada vírus infecta uma nova célula e isso vai se reproduzindo até destruir todo o sistema. Então você me pergunta, Salvador, nosso organismo apenas assiste isso esperando que alguém entre de forma externa para combater? Jamais. Nesse momento começa uma guerra no nosso organismo. O nosso sistema de defesa, que são os soldados chamados anticorpos, que formam o nosso sistema imune, reconhece aquele corpo estranho e ele vai para o combate. É aí que começa a grande guerra em nosso organismo, através da qual as reações nós sentimos, como febre, dores de cabeça e tudo mais que os vírus causam e ainda podem aumentar com essa guerra interna. Nós precisamos então conhecer um pouco mais de como fortalecer os nossos soldados anticorpos. Aqui vai algumas dicas. Primeiro, neste momento que estamos de quarentena, vamos fortalecer o nosso sistema imunológico através das frutas cítricas, laranja, cerola, tomate e limão, que possuem vitamina C, responsável por trazer resistência ao corpo e eliminar toxinas. Vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, espinafre, eles auxiliam na produção dos anticorpos, dos soldados de defesa. O alho, super aliado em vários combates de vírus e outros tipos de doença. Óleo de coco não deve ser esquentado nem usado como fritura, mas usado puro, in natura, nas frutas e verduras que nós podemos consumir. Contra vírus e outros seres invasores, como as bactérias. Esse tipo de alimento fortalece os nossos anticorpos, criando um escudo contra as doenças virais.
Vamos lá então falar um pouquinho da questão do DNA e o RNA. Porque essas moléculas são diferentes na composição interna dos nossos vírus. As moléculas de DNA, quando o vírus vem nela, com moléculas de DNA, ela é uma estrutura fixa, elas não se modificam. Ou seja, aquele vírus ele não se muda ao longo do tempo com as intempéries, com as mudanças de clima, seja lá qual foi, até os ataques. Sarampo, catapora, varíola, são vírus que foram controlados ao partir por não serem tão modificáveis. Já o RNA, quando essa molécula vem no vírus, eles são mais trapaceiros. Eles se modificam sempre que possível. Ficam mais agressivos, mais resistentes. Aí é que está o cuidado. Precisamos realmente ter cuidado com o Covid-19, porque ele é um vírus modificado ao longo dos anos. Precisamos também identificar a diferença entre gripe e resfriado. Não confunda gripe com resfriado. Gripe, ela dura de 7 a 10 dias. E ela também tem febre alta, dor muscular intensa, forte dor de cabeça, cansaço, que é a fadiga, constante, nariz escorrendo e dor de garganta. Já no caso de um simples resfriado, ela dura de 2 a 4 dias, tem uma febre baixa, ou às vezes até sem febre, alguma dor muscular leve, dor de cabeça, sem esse cansaço, leve mal-estar, nariz escorrendo sim, e um pouco de rouquidão, mas sem dor. Então, vamos diferenciar para não entrar em pânico no momento que estamos vivendo. Vírus. Nós precisamos saber qual a causa da raiz. Já viram falar de WHO question, lá do inglês? Aqui a gente usa o que, ou qual, quando, onde, porquê, qual ou quais, quem, como e de quem. O interrogatório, para justamente descobrir o que está causando as doenças virais. Quando nós descobrimos quais são os sintomas, a primeira coisa que nós fazemos é entrar com um tratamento correto. Qual tratamento para o que você está sentindo? Se você descobre o que você está sentindo, então você já sabe qual é a parte do seu corpo que está sendo atacada. Depois, quais são as formas de contágio? Isso é importante. Sabemos as formas de contágio do Covid-19, por isso que estamos isolados em quarentena, tendo o menor contato social possível. Aí está desenvolvendo como se proteger. Nesse pergaminho, eu vou citar algumas doenças virais. O trabalho nosso será pesquisar essas doenças e descobrir quais sintomas, qual tratamento, quais são as formas de contágio e como se proteger. Raiva, herpes, AIDS, poliomielite, cachumba, meningite, hepatite, dengue, sarampo, rubéola, catapora. Precisamos descobrir qual é a chave do problema. Descobrindo a chave do problema, a gente vai poder combater vírus como, neste caso, pandemias virais. Vou fazer aqui um breve histórico. Elas assolaram o planeta matando milhares em pouco tempo. Vamos começar com a gripe espanhola. 20 milhões de mortos em apenas um ano. Febre amarela. 30 mil mortos na Etiópia em 2 anos. Sarampo. 6 milhões de mortos por ano até 1963. E o mais agressivo e o mais duradouro, 300 milhões de mortos entre 1896 a 1980, a varíola. Mas deste momento eu quero destacar o vírus da influenza, já que estamos vivendo uma pandemia bem parecida com o que aconteceu com essa gripe espanhola, como ele assim foi chamado na época. É um dos maiores carrascos da humanidade. Batizado de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo, no Brasil, matou o presidente Rodrigo Alves. Sua contaminação era dada através de propagar-se pelo ar, por meio de gotículas de saliva e espirro. Sintomas: forte dor de cabeça no corpo, calafrio e inchaços nos pulmões. Conhecer a raiz, conhecer os sintomas, como eu falei, é importante para a nossa proteção e combate ao vírus. Essas palavras ali em cima, embora não pareça, tem muita coisa em comum. No século XVIII, Eduardo Jenner, ele estava vivendo em sua cidade e estava sendo assolada por varíola. Só que Eduardo Jenner ele começou a observar que algumas mulheres também estavam contraindo varíola de uma forma mais branda. Aquelas pústulas, aquelas bolhas que saíam na pele eram menos agressivas e elas não morriam. E elas trabalhavam fazendo o quê? Ordenhando vacas. O que foi que ele fez? Ele foi lá, tirou parte daquele material das bolhas, levou para a sua casa e, não acreditem,
pasmem com isso, ele pegou seu próprio filho e contaminou com aquele material que ele tirou daquelas ordenheiras. O seu filho ficou doente, claro, entrou em contato com o vírus. Desenvolveu a varíola, também chamada de varíola batini, que era chamada também de vacas. Batini era a palavra em latim para vaca. Só que seu filho também, assim como as ordenheiras, ficou bom. Ele não se deu por vencido, não parou por ali. Pegou seu filho e expôs aquela varíola violenta que estava matando milhões de pessoas. E a descoberta é que os anticorpos, os soldados do seu filho, que foram criados pela varíola mais fraca, conseguiu combater a varíola mais forte e ele não ficou doente. Daí foi desenvolvida a Vatini, que significa batino, que significa vaca do latim. E justamente por isso que as vacinas hoje são utilizadas para proteger contra vírus. Como funciona? Primeiro, elas são vírus enfraquecidos ou mortos, ou até pedaços desses micro-organismos. Quando eles são colocados no organismo, ele tem a função de ativar os seus anticorpos para que eles estudem e aprendam como combater aquele tipo de vírus, beleza? É o dia de treinamento. Quando ele recebe aquele vírus mais fraco ou enfraquecido, os nossos anticorpos se levantam e vai atrás daquele corpo estranho e começam a combater, destruindo eles e colocando ele para fora do nosso corpo. Mas não para por aí. Ele ganha uma carga genética de conhecimento para aquele tipo específico de vírus. Toda vez que corpo igual aquele entrar, será combatido porque os soldados estarão prontos, fortes, preparados para aquele combate. E aí, diversas doenças que foram causa da morte de inúmeras pessoas durante anos foram erradicadas graças a Vatini. Algumas das doenças que foram erradicadas são sarampo, poliomielite, rubéola e varíola. Amigos, vou falar agora dos prions. Vamos sair um pouquinho de vírus porque eu quero chamar a atenção para esse tipo de micro-organismo. Ele é uma proteína infectante. São proteínas infectantes. Como é isso? Aquelas mesmas proteínas que nós utilizamos na nossa alimentação e que são em contato com ar, com a água, com as intempéries normais do dia a dia, facilmente destruídas, podem ser modificadas geneticamente. E depois dessa modificação genética, elas se tornam super resistentes. Depois que elas se tornam super resistentes às condições do ambiente, elas alteram toda e qualquer proteína que ela entra em contato, transformando as outras também em prions. Já imaginou isso em contato do organismo? Pois é. Doença da vaca louca. Bovinos comem ração. Lembre-se, são resistentes, passam pelo estômago e vão direto para a corrente sanguínea. Depois que caem nas correntes sanguíneas, ele pode escolher se hospedar em qualquer lugar do nosso corpo. Mas os prions, eles vão direto para o cérebro. Ataca as células nervosas, destrói as proteínas, destruindo as proteínas, essas células também serão destruídas por completo. Já imaginou o pânico? Perdemos nossa capacidade de pensar, ouvir, falar, se locomover. E aí, como não possuem cura, os afetados morrem em um período relativamente curto. Devemos olhar bem para nossas orientações de saúde alimentar. Tudo pode modificar o nosso corpo. É bom a gente prestar atenção e pesquisar cada dia mais sobre esses vírus, prions, bactérias e outros micro-organismos. E é justamente pesquisando que nós conquistamos. Lembra? A arte da guerra diz que se você pesquisa sobre o seu agressor, você vai conhecer suas fraquezas, vai poder contra-atacar. Faça o relatório de vocês através da pesquisa, apresentem e muito em breve estarei aqui passando uma nova especialidade. Galera, mesmo de quarentena, não vamos deixar de atacar. Vamos para cima porque somos fortes. Até a próxima.